Às margens da Baía do Guajará, ao sabor do vento, a Casa das 11 Janelas é o cenário perfeito para quem quer conhecer Belém em todos os momentos históricos dentro de seus quase 400 anos. Desde a chegada de Francisco Caldeira Castelo Branco, em 1616, até o complexo turístico dos dias atuais, o prédio guarda a memória viva da metrópole da Amazônia. Nós estamos aqui no núcleo inicial da cidade de Belém, então ele já tem uma marca muito forte por causa disso. O prédio é como se ele possuísse diversas camadas de memória, né? De maneira que essas várias memórias estão presentes na arquitetura, na história, nas experiências sociais que foram vividas nesse prédio, né? Daí a sua relevância, a sua importância. Nas plantas mais antigas de Belém, ainda nos tempos coloniais, a área no entorno do Forte do Castelo foi o primeiro centro da cidade, antes das expansões futuras. O terreno em que hoje está a Casa das 11 Janelas pertencia a um rico senhor de engenho e ali foi erguida uma residência. Tempos depois, o local foi comprado pelo governo da província e a história começou a mudar. O prédio que nós conhecemos hoje ganhou forma a partir de um projeto do arquiteto italiano Antônio Landi. O ano era 1768. A pedido do governador da capitania do Grão-Pará na época, Landi transformou a antiga casa do senhor de engenho Antônio Bacelar em um hospital militar. Até então, os atendimentos eram feitos aqui, no que hoje nós conhecemos como Forte do Castelo. Só que o espaço era precário e já não dava mais conta da demanda de pacientes. O que nós vimos hoje no prédio, ele segue exatamente as linhas que foram feitas pelo Antônio Landi, né? No século XIX, foram feitas algumas modificações, né, posteriores. Por exemplo, havia um frontal triangular na frente do prédio, que foi uma incorporação posterior que foi retirada. Ele trabalha com esse arcabouço de materiais locais, é pedra, né? Nessa época se trabalha muito com a pedra, com argamassas, né, naturais, e trabalha também com a madeira. Agora, na fachada, tinha, nas janelas, né, as famosas 11 janelas, tinha as sacadas de ferro, mas um ferro muito simples. Como em todas as suas obras espalhadas por Belém, Landi também deixou sua marca no projeto do Hospital Militar do Grão-Pará. A diferença é que neste, em especial, Landi traz influências das escolas de arquitetura italianas e portuguesas. É muito interessante, em termos de desenho do Landi, essa dualidade da sua fachada externa, a fachada principal, ela ter traços portugueses e a fachada interior ter traço italiano. Uma vez que outros casarões foram totalmente com desenhos italianos na fachada. Em 1782, o bispo Dom Frei Caetano Brandão manda construir no Largo da Sé outro hospital, mas agora voltado para as classes mais pobres, consideradas indigentes. Ele recebeu o nome de Hospital do Senhor Bom Jesus dos Pobres, mas também era chamado de Hospital da Caridade. O local chegou a ser um dos mais movimentados da cidade no início do século XIX, quando a população de Belém era de aproximadamente 11 mil habitantes. Neste hospital foram tratados doentes de epidemias e feridos no movimento da cabanagem na década de 1830, chegando a ser, inclusive, uma das sedes da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A Santa Casa funcionou nesse prédio até 1900. Em 1900 se inaugura o prédio onde ela funciona hoje, no Marizal, e depois o Hospital Bom Jesus dos Pobres foi vendido por uma companhia japonesa, depois incorporado para o Ministério do Exército. E, curiosamente ou tristemente, esse prédio foi demolido em 1978, né? Muito embora fosse um prédio tombado, né? Vestígios dessa época foram encontrados por este arqueólogo durante escavações na área. Bastante louça, bastante moedas, enfim, coisas que faziam parte do cotidiano, né? Mas nós tínhamos que entender que nós estamos tratando de um período de quase 400 anos. Numa dessas escavações na área ao lado, nós encontramos evidências, enfim, dessas outras construções que existiram lá. Então, com a arqueologia foi possível entender um pouco desse processo longo, né, de 400 anos, mas ainda há muito para aprender. Hoje, o funcionamento deste hospital está registrado apenas nos livros de história e em raras fotografias. O local virou uma praça anexa à Casa das 11 Janelas. Por falar nisso,
Você já se perguntou o porquê do prédio ter 11 janelas? É bom saber que não foi proposital. Segundo os historiadores, o estilo vinha de influências barrocas usadas por Landi. É um jogo de simetria, típico da arquitetura, né, dessa época, tipo também dessa arquitetura do barroco palladiano que o Landi utiliza, né? Mas tem uma referência no passado de ser uma edificação que na cidade já se fazia referência à edificação com 11 janelas. O Hospital Militar funcionou no prédio até o ano de 1870, quando passou a ser usado como arsenal do Exército. E assim permaneceu até o ano de 2001. Através de um convênio com o governo do estado, após a reforma de todo o complexo Feliz Lusitânia, ele ganha o título de Casa das 11 Janelas. Nos dias atuais, a Casa das 11 Janelas é um dos pontos turísticos mais visitados por quem vem de fora e também pelos paraenses em busca de uma bela vista e da tranquilidade trazida pelos ventos da Baía do Guajará. A gente está aqui, a gente fica se sentindo como se estivesse no passado. É muito bonito, para mim é muito histórico, é perfeito. Perfeito também para passar um tempo com a família. No cair da tarde, Flávio trouxe o filho Diego para contar de perto uma história que o menino conheceu nos livros. Na realidade, você tem que sentir isso, né? E a gente aqui, a gente sente isso, né? Ou seja, poxa, foi aqui que tudo começou, daqui que virou nessa metrópole imensa. É fantástico. Nossa, meu Deus, aqui é desestressante. Para quem está estressado aqui, ó, tira tudo o estresse. A Casa das 11 Janelas é tombada, junto com outras obras de Landi, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Título merecido para um lugar que cresceu junto com a própria cidade de Belém do Grão-Pará, em 400 anos de história. É muito importante que o monumento ele tenha um uso que seja próprio para a cidade, um uso que seja coerente, né? Um uso que as pessoas se apropriem dele. O prédio de pedra e cal só tem sentido à medida em que ele remete para a história, à medida em que ele remete para as experiências humanas que ocorreram nessas construções, né? E aqui a gente tem um exemplo, um erguido, o outro apenas de memória, em que grande parte da história da região, dos homens da Amazônia, pode ser contada, pode ser aprendida, pode ser sentida.